pessoal do canal, aqui é a professora Cíntia Macedo do Instituto Federal e eu estou aqui na disciplina de técnicas de usinagem e a aula de hoje é uma aula especial porque nós estamos verificando os conhecimentos da disciplina. E na primeira pergunta nós fazemos sobre os principais processos de usinagem. E aqui tem três classificações: geometria de ferramenta definida, não definida e não convencional. Geometria de ferramenta definida é quando eu tenho um bit de um torno. Então, como a tela está sendo compartilhada aqui, eu vou fazer uma pesquisa aqui, olha, um bit de torno. E eu venho aqui em imagens. Então, todas essas imagens aqui de bits de torno são exemplos de geometria de ferramenta definida. Fresa, então, por exemplo, máquinas ferramentas do tipo fresa, do tipo torno, do tipo furadeira, elas são ferramentas com geometrias definidas. Ferramentas é isso aqui que você está observando, ó. São instrumentos para remoção de material. Agora, quando a ferramenta não é definida, significa que ela não tem uma forma específica, uma engenharia. Ela é uma ferramenta que, independente do processo da peça, da característica da peça, a ferramenta é sempre do mesmo jeito. Um exemplo disso é o rebolo de retífica. Ó a cara que tem, tá vendo? Um rebolo, ele é um anel de cerâmica. Ele é feito, tem para cada material que ele vai remover, ele tem uma característica, uma metodologia da forma da composição do pó aqui que faz a composição química desse rebolo. E esse rebolo, ele é uma ferramenta que não tem uma geometria definida, porque eu não preciso, ele apenas gira e remove a camada de superfície do meu material. E um processo de usinagem não convencional, processo usinagem não convencional, é um processo, por exemplo, desse aqui, ó, de uma remoção por laser, certo? Eu não tenho, a ferramenta é a potência do laser, mas não existe uma forma. É um jato energético que derrete o material no ponto que ele está cortando. Só que eu não tenho característica, a ferramenta. A ferramenta é a potência do laser, não tem forma, mas também você veja que é um processo que não se enquadra nem como ferramenta definida e nem definida. E aí o laser, que é esse daqui, ele é um exemplo, o jato de água, ele se enquadra como um processo de não convencional, ok? Um outro exemplo de processo de usinagem com geometria não definida é eletroerosão. Eletroerosão a fio. Vocês já viram eletroerosão a fio, ó? Esse aqui é um fio, tá vendo? Ah, mas a geometria é definida. Não, é o fio, né? O fio corta tudo. Então, por isso que, independente da peça, vou mudar os parâmetros. Existem parâmetros de usinagem, assim como todos os processos que eu citei aqui: torno, fresa, laser, retífica, eletroerosão a fio. Todos existem processos, todos são processos de usinagem, todas são máquinas ferramentas, só que elas não têm geometria definida no caso da eletroerosão a fio. Ficou claro? Chique 10? Põe um chique 10 ou de áudio ou de texto para mim, por favor. Chique? Ou quer que eu explique com melhor, de outro jeito? Fred, chique, maravilha. Então, por isso que eu tenho as três, e aí você dá um tique azul aqui para poder ir. Agora, arraste as palavras nos campos corretos. O torneamento, a matéria-prima, é chamada de ferramenta.
tarugo ou cilíndrico? O que vocês acham? Tarugo. Então, a matéria-prima é chamada de tarugo. E tem inicialmente uma forma de uma forma cilíndrica. E a forma final pode ser taranã, ou cilíndrica. Então, pode ser cônica ou cilíndrica. Na operação, ocorre o corte. Nossa, eu tô sem óculos, preciso de óculos, gente. Não tô enxergando nada aqui. Peraí, como é que eu deixo maior aqui? Tô cegueta de tudo, Jesus! Ai, abriu tudo aqui. Tem que pôr grande aqui, que eu não tô enxergando nada, gente. Na operação de corte, a ferramenta executa o movimento de translação. Esse aqui tem uma pegadinha aqui, ó. Enquanto a peça gira. Então, no torno, a ferramenta anda e a peça gira no seu próprio eixo, ok? Vocês têm dúvidas a respeito disso? Digam para mim, por favor. Confirmem para mim, meus lindos. Tranquilo? Vocês sabem o que é translação? Transladar é andar, basicamente. Resumindo, ferramenta anda, né? Então tem o carrinho lá, o carrinho transversal, que é o que movimenta no eixo Z, né? O eixo do sentido do eixo árvore, que é o comprimento da máquina. Estamos falando de torno aqui. Então esse daí é a parte que a ferramenta anda. A ferramenta anda nesse sentido e anda no sentido de X. O Z é o sentido do comprimento do torno. O X é no sentido de profundidade, entrando na tela aqui. E não tem Y, porque a peça fica centralizada. Então ela não muda de altura, né? No eixo Y, que seria no eixo vertical. Chique. E na operação de fresamento? O fresamento, a ferramenta de corte, possui vários legumes? E executa o movimento de giro. Aqui na fresa gira. E a peça movimenta-se. Tranquilo da diferença aí entre torno e fresa? Isso é importante. Põe tranquilo para mim. Por favor, tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo? Ah, meu Deus. Oi? Vamos lá, vamos lá. Deixa grandão. Peraí. Então, olha lá. No torno. Então, no torno, a peça, né, a matéria-prima chamada de tarugo, ela gira. E aí, o que acontece? O movimento que acontece na operação de movimento de translação, que é o movimento linear, quem faz é a ferramenta. E a peça gira. Então, no torno, a peça gira e a ferramenta executa o movimento linear, que chamado aqui, a gente também pode falar de translação. Agora, na fresa, a ferramenta de corte, ela possui vários gumes, né? Ou legumes que eu brinco aqui, possui vários gumes, várias facetas de corte, e ela que gira. Então, a ferramenta gira na fresa. Então, na fresa, a ferramenta gira e a peça, ela se movimenta em X e Y durante o processo. Então, a superfície usinada resultante, ela pode ter diversas formas, planas e curvas. Então, a fresa faz superfícies curvas também. Quem faz superfícies cilíndricas ou cônicas é o torno. E na fresa, ela faz superfícies planas e curvas. Tranquilo? Tranquilo. Menos. Ok.
Eu vou deixando a pergunta grandona para fazer aqui para vocês enxergarem. Então, vou deixar grandão aqui. Olha lá. Aqui se remete à palavra máquina-ferramenta. Eu já dei colinha no primeiro exemplo, né? Selecione a alternativa correta. Tem um erro de português aqui, tá? De ortografia, que é a alternativa correta. Ó, máquina-ferramenta. Primeiro, o que é uma máquina-ferramenta? Então, máquina-ferramenta. Vou ler aqui as 3 definições que foi dado aqui. A gente tem que escolher a que está certa. Compreende o processo de desgaste mecânico que visa dar forma a uma peça. É uma máquina, outra opção. É uma máquina utilizada na fabricação de peças de diversos materiais por meio da movimentação mecânica de um conjunto de ferramentas. Ou é um instrumento utilizado para medir a distância entre 2 lados simetricamente opostos em um objeto. Primeiro, para responder isso aqui, vamos entender o que não é. Então, qual item a gente tem certeza que não é? Vamos por eliminação, certo? A máquina-ferramenta todas as máquinas, primeiro eu pergunto, todas as máquinas têm opção de medir enquanto eu faço a execução do trabalho? Outra pergunta, o que é uma máquina-ferramenta? Falem um nome aqui de uma máquina-ferramenta para mim. Falem o nome de uma máquina-ferramenta. Coloquem nomes de máquina-ferramenta. Coloque os nomes de máquina-ferramenta. Torno, isso, torno é uma máquina-ferramenta. O que mais? Põe mais aí, já. Tem CNC, é uma máquina-ferramenta. O que mais? Fresa. O que mais? Tem mais. Vamos lá. Quero mais opções para a gente poder responder essa pergunta aí. Olha meus passarinhos. Vamos lá, quem mais? Deu um monte de dica na primeira parte do slide. Conte-me. Torno, CNC, fresa. Quem é parente da fresa? A prima da fresa, que faz menos coisa. Qual é o nome? Os passarinhos cantam o hino nacional. Já que eles cantam aí, quer ver? Ô Jesus! Cantei aí. Ah, furadeira, não é? Furadeira? Retífica, isso, erosão, centro de usinagem, torno CNC. Ai, Renan, aqui tudo. Furadeira. Olha lá o hino nacional, olha o hino nacional saindo aí. Dá para vocês ouvir meus passarinhos cantando? Já deu. Ixi, parou, emenda não continua, não para mais. Senhor. Furadeira, retífica, eletrosol, fio, torno, CNC, fresa. Todas são. Dessas, todas que a gente citou, todas medem? Todas medem? Tem a opção de medir? Uma medição automática? Todas? Porque é uma definição geral, isso aqui de máquina-ferramenta. Os meninos, digitando. O hino nacional tá distorcido já, gente. Eles não sabem cantar mais nada, fica cantando. Digam pra mim. Vocês começam a digitar, não manda nada, não vejo. Ó. Então, olha só.
Máquina, ferramenta, são todos esses itens que vocês me falaram. Nem todas, por exemplo, o CNC, ele tem opção de conseguir fazer uma medição. Eu coloco um instrumento numa das partes dele, ele consegue dizer para mim qual é a medida, né, que corresponde. Só que ele não faz esse processo, todas as máquinas não fazem esse processo. Então, o instrumento utilizado para medir distância entre dois lados, nem todos fazem. Na verdade, eu até peguei essa definição de um paquímetro, certo? Eu usei a definição de um paquímetro, é um instrumento utilizado para medir distância entre dois lados. Aí faz sentido quando eu pergunto o que é o paquímetro. Agora, não é máquina-ferramenta. Compreende o processo de desgaste mecânico. Nem todas as máquinas-ferramentas têm a opção de desgastar mecanicamente. Por exemplo, o processo não convencional de... O Sain tá cantando, eu tô perdida aqui, ele me desconcentra. O laser, ele faz uma ablação, ele derrete o material. Então não é um atrito, não é um desgaste mecânico, é uma fusão. Então não se enquadra. Por isso que é uma máquina utilizada na fabricação de peças de diversos materiais, por meio da movimentação mecânica de um conjunto de ferramentas. Essas ferramentas pode ser classificada como algo que viabilize a transformação do material. Por isso que eu posso selecionar este item de resposta. Agora, próxima pergunta, slide 6. Sobre as tendências do desenvolvimento de máquinas e ferramentas. Deixa grandão. Sobre as tendências no desenvolvimento de máquinas e ferramentas. Existem 3 vertentes de tecnologias baseadas. 1. Máxima velocidade, máxima precisão e ultra precisão. E 3. Máxima flexibilidade. Está verdadeiro ou falso isso daqui? Os passarinhos estão atrapalhando vocês? Verdadeiro. Tá incomodando o ouvido de vocês? Os passarinhos? Coloquem pra mim aqui, senão eu deixo tudo no escuro aqui. Que ele só canta porque tá claro. Que apaga a luz, eles dormem. Tá tranquilo? Qualquer coisa. Tem aí também? Nossa senhora. Eles não param, tem que deixar tudo no escuro para eles ficar quietinho. E isso porque tá apagado, é só onde eu tô aqui, é meia luz lá para eles lá. Ei, Jesus amado. Aqui, qual item abaixo não é, deixa eu deixar grandão. Qual item abaixo não é uma característica universal das ferramentas de corte? Qual item abaixo não é uma característica universal das ferramentas de corte? Ângulo de posição, folga, saída ou recalque? Nesse caso, eu vou usar um exemplo da nossa matéria aqui. Acho que é só digitar ângulos de ferramentas. Ferramentas de corte. If it's for can't you see? Aqui. Acho que eu vou deixar mesmo. Vou abrir o meu Google aqui. Google, matéria, tecnologia. Então, vocês estão passando cortado. Quem tem passarinho aqui, os meus já... Então, olha só. Não sei se dá para enxergar aqui. Eu tenho o alfa, o beta e o gama. O alfa é o ângulo de incidência. O beta é o ângulo de cunha e o gama é o ângulo de saída. Os 3 principais são estes, ok? Que é o ângulo de incidência, cunha e saída. Ângulo de incidência, cunha e saída. E quais são as opções que eu tenho aqui?
ângulo de posição, folga, saída e recalque. Ângulo de posição é a mesma coisa que ângulo de incidência. Ângulo de folga e o ângulo de saída. O único que não se enquadra aqui é o ângulo de recalque. Recalque é um processo associado à remoção do cavaco. Primeiro é o cisalhamento e segundo é o recalque. Não tem nada a ver com ângulo, então não existe ângulo de recalque. Ok? Então por isso que é essa alternativa. Posso ir para o próximo? Slide 8. Durante a formação do cavaco, ocorre duas formações distintas. Quem se forma primeiro? Acabei de dizer essa resposta, hein? Olha lá. Durante a formação do cavaco, ocorre duas formações distintas. Quem se forma primeiro? O cisalhamento, se dá onde a aresta afiada destaca o cavaco da matéria-prima, ou o recalque, que é o fluxo de cavaco que é forçado para cima pela superfície da ferramenta. Ocorre a partir de alguns milímetros, além da aresta de corte. Quem que é primeiro? Quem se forma primeiro? Cisalhamento. Verificar. Isso mesmo. Agora, nesta imagem aqui, arraste as palavras aos campos corretos sobre os ângulos principais de uma ferramenta de corte. Então, alfa é ângulo do quê? Tá alguma coisa de folga aqui, né? Folga é o quê? Saída ou incidência? Incidência. O gama eu sei que é saída, ou ângulo de corte ou de posição, e beta é o cunha. Chique. Que a gente acabou de ver por causa de uma outra questão. Tranquilo isso daqui? Todos têm que ser. Algumas características importantes, tá? Por exemplo, eu vou dar uma situação fictícia aqui. Estamos usinando lá na ferramentaria e mesmo com as especificações do cliente, a ferramenta não está tendo um bom desempenho e o acabamento da peça não está sendo bom. Você checa se ele usou corretamente os parâmetros de corte, a afiação da ferramenta e mesmo assim não está adequado. O que você pode fazer para mudar e melhorar o seu parâmetro de usinagem, melhorar as características de usinagem, modificando esses ângulos aqui, ó. O ângulo de incidência, cunha e saída. O beta, que é o cunha, é característica da ferramenta. Ou você desgasta ela mais, né? Inserir material não tem como, mas é uma sugestão primeiro é mudar esse ângulo de folga, que é esse ângulo atrás. Ele não pode ser alto, mas também não pode ser baixo, ao ponto que toque na parte de trás aqui na ferramenta, senão eles chamam de arrasto de calcanhar. Então não pode encostar, mas também não pode ficar muito empinado, tem que ter essa inclinação de saída para o cavaco fazer essa espiral. Então qual é a característica ideal de um cavaco? É um cavaco que ele saia curto, não possa sair grosso e que ele corte numa determinada altura, ele não fique muito comprido. Então a característica para você modificar esses ângulos é a partir dos fenômenos observados na saída do cavaco. Chique. Sobre as definições e informações do raio de ponta, qual sentença está errado? Sobre as definições e informações do raio de ponta. Raio de ponta em uma ferramenta de torno é também chamado de canto. Com arredondamento, a ferramenta deixa marcas profundas na superfície acabada e grandes raios de canto podem causar trepidação. Quem que está certo? Quem está errado, na verdade? O raio de ponta. Estão comigo? Alô? Alô? Mudou.
do raio de ponta, tópico 4. Olha só. Quando eu observo uma ferramenta, é necessário que ela tenha um cantinho arredondado. O quanto que deve ser esse arredondamento? Não existe uma regra. A questão é, ó, deixa eu até mostrar aqui, ó. Cadê vocês? Tá, eu tô com o bit de usinagem aqui. E o que que acontece? Ele tem um raio de ponta aqui, tá vendo? Bem na pontinha. Esse raio de ponta, a câmera não focaliza muito bem. Existe aqui também, ó. Só que ele não possui uma especificação. O importante é que ele não seja canto vivo, que se ele ficar no formato de canto vivo, vai danificar a superfície da peça e vai quebrar a ferramenta, porque é um acúmulo de tensão. E o quanto que tem que ser esse arredondamento? Não pode ser muito grande, ser totalmente, que nem no formato da unha minha, por exemplo, ó. Uma unha redonda. Opa. A unha tá quebrada ali. Tá vendo? Esse nível de arredondamento que tem aqui para poder fazer remoção de material é uma remoção, um ângulo muito grande. E isso causa trepidação. Por que que trepida? Porque a área de contato é alta. Não pode ter muita área de contato, mas também não pode ter pouco, porque pouco estraga a superfície da ferramenta, da peça. Ô senhor, tô trocando as bolas hoje, hein? Agora. Então, explicado isso, com o arredondamento, deixa marcas profundas? Não, é com pouco arredondamento. Com canto vivo, a ferramenta deixa marcas profundas na superfície. O raio de ponta de ferramenta também é chamado raio de canto, pro torno, isso é verdadeiro. E grandes raios de canto pode causar trepidação, isso é verdadeiro. Então, a resposta errada é o arredondamento causa grandes. Na verdade, o arredondamento causa pouco deformação. Nesta aqui, sobre a ordem de contato, o cavaco, certo? Primeiro, atrito, aquecimento e desgaste da ferramenta. Começa perto na onde? Aonde começa o atrito, aquecimento e desgaste da ferramenta? Começa perto da aresta de corte, aumenta para um ponto atrás, ponto de corte e cavaco e cunha. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. Então, primeiro, a ferramenta, o aquecimento, né? A sequência de desgaste da ferramenta, ela começa aqui, ó, bem na pontinha, vai para dentro. Para dentro é aonde? Aresta de corte, que é essa parte aqui, uma face que antecede a ponta, vai para a aresta, e da aresta ela vai pro cavaco. Então, a partir dali que começa o cavaco e a cunha. Cunha é essa parte aqui, ó. Toda essa face aqui que recebe o material, que faz a voltinha para formar o cavaco. É aí que é todo o processo de aquecimento e desgaste da ferramenta. Olha a imagem aqui, ó, nessa próxima. O que é cratera, né? Então, a cratera é uma cratera. O que é cratera? Cratera é um buraco, ok? Eu tenho na ferramenta que eu tenho aqui, tem um que estão quebrado, quer ver? Aqui, ó. Nesse caso, a ferramenta quebrou. Ó. Nessa aqui, de metal duro, ela é de cerâmica, né? De carbeto metálico. Ela tem
foi quebrado, na verdade. Ou passou pelo processo de erosão, que é a cratera, e aí dessa erosão houve a quebra, porque fragiliza a estrutura, né? Ela perde resistência mecânica. Então, o centro, conceitos importantes. Qual a alternativa errada? O centro da cratera localiza a maior pressão e é chamada de interferência ou ponto de contato? Tá certo isso. Ocorre a formação de uma área desgastada em virtude do atrito, que remove pequenas partículas da ferramenta. Exatamente. E a formação de cratera acaba contribuindo para a longevidade da ferramenta. Errado. A cratera diminui a vida útil. Tanto é que assim que começa a ter cratera, a ferramenta quebra. Condição hipotética de usinagem sem refrigeração e ou com elevada velocidade de corte. Pode ocasionar o quê? Um excelente acabamento ou soldagem do cavaco na ferramenta de corte? Uma usinagem sem refrigeração com alta velocidade de corte. Quem é o quê? Vai acontecer o quê? Soldagem. Muito bem, Fred. Agora, sobre as consequências do ciclo de crateração, pode dizer que compromete o acabamento e o desgaste acelerado da ferramenta? Verdadeiro ou falso? Sim, verdadeiro. True assim, né? Qual elemento é responsável por absorver grande parte do calor gerado numa usinagem? O cavaco ou ferramenta de corte? Quem pega mais o calor do processo? Quem esquenta mais? Ou a peça? Cavaco. Por que do cavaco? Você tem ideia? Por que é o cavaco que esquenta mais e não o resto? Aí complicou, né? É porque o cavaco, ele de todos os elementos que são modificados, quem ocorre uma transformação mecânica, física, é o cavaco. Então o cavaco, ele se comprime. Lembra da brincadeira que eu fiz da gente dentro do busão? A gente estava dentro do ônibus e aí foi obrigado a ficar todo mundo dentro do Fusca. E aí essa compressão que eles chamam de cisalhamento e compressão das partículas, essa deformação, então além de comprimir, a gente é espremido e torcido. Essa transformação mecânica, que chama encruamento, ela é uma alta transformação mecânica, de física e química também. Dependendo se a temperatura é muito alta, queima o cavaco fica azulado, laranjado ou até enegrecido, pega fogo. Então, dependendo da condição de usinagem, você chega até a fazer com que ele se incinere, pegue fogo. Isso é a transformação mecânica que ele está passando. Por isso que é o cavaco que absorve grande parte. Uma por causa da transformação que ele vive durante esse processo. É muita transformação mecânica. Por causa da força mecânica que faz. E qual que é a variável que está incorreta no controle e ajuste de usinagem, com o objetivo de promover o melhor acabamento e condições ideais do uso de ferramenta? Qual que é a incorreta? Então, se eu usar uma ferramenta menos rígida, uma ferramenta mole, que resiste pouco ao atrito e o cavaco deslize ruim, isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim para a usinagem? Imagina lá eu passar. É uma coisa ruim,
Não é ruim? Uma ferramenta mole? Você imagina você cortar a carne com o dedo, tá vendo? Não foi projetado. A ferramenta é a faca, né? E aí você usa uma faca de, quer ver? Uma faca de manteiga para cortar o pão. Faca de manteiga não tem corte, né? Então você veja que a variação da dureza da ferramenta interfere na qualidade. Por isso que a variável é incorreta. E o ângulo de saída da ferramenta ajuda e o refrigerador também. O refrigerante ele lubrifica e refrigera, diminui esse atrito externo. Ferramentas menos rígidas, que é ruim. Neste caso, arraste as palavras dos pontos corretos sobre os movimentos de usinagem, com e sem cavaco. Movimento de posicionamento. Remove ou não remove cavaco? Movimento de posicionamento. Estou posicionando a ferramenta, estou colocando no lugar para usinar, é sem remoção. Com remoção de cavaco, é um movimento de avanço. Então, eu avanço, eu removo o material. E o movimento que não remove cavaco é um movimento de ajuste. E o movimento de corte é um movimento com remoção de cavaco. Próxima. O movimento. Quem é quem aqui? Movimento de aproximação antes da usinagem. Ajuste. Posicionamento. Movimento entre a peça e ferramenta, no qual a espessura de camada a ser retirada é determinada antecipadamente. É profundidade. Ajuste de altura, né? De camada a ser retirada, profundidade. Movimento de compensação é ajuste. Isso aqui é usado no rebolo, quando ele vai desgastando, ele vai removendo menos material porque ele vai desgastando. E aí você precisa compensar a redução da espessura do rebolo para poder fazer. Esse é o movimento de ajuste que eles chamam. Maravilha. E por último, nesse daqui, sobre a equação para cálculo da velocidade de corte. Quem que vem primeiro? O VC ou o diâmetro para formar a equação? É S é igual a um tantantã vezes 318 dividido por alguma coisa. Quem vem primeiro? Primeiro vem o VC ou vem o diâmetro? VC, muito bem. Agora, eu tô fazendo um ajuste de torneamento, ok? No torno, tem uma peça lá. Aonde eu tiro a velocidade de corte? Porque eu tenho o VC ali para achar a velocidade do torno, né? A rotação do torno. Quem que eu uso? O VC da tabela, olha só. Deixa eu ver se eu tenho aqui vocês. Lembra esse aqui? Eu dei para vocês, né? Antes da pandemia. Lembra a tabela da velocidade de corte? Vocês lembram desse aqui? Então, essa tabela aqui, ela tem os materiais de um lado. Cadê? Aqui é o material de um lado. E o tipo de ferramenta. Ferramenta que tá aqui de aço rápido. Quem é ferramenta de aço rápido? Essa aqui ou essa daqui? Quem que é quem? Quem que é ferramenta de aço rápido? Passo sim, Caroline. Na tabela. Eu acho que tá no mudo, não tá aqui? Depois eu olho lá. Qualquer coisa eu deixo no mudo para vocês. Não só para Caroline, mas todo mundo que quiser fazer download. Quem que é ferramenta de aço rápido? A dourada ou a prata? Ferramenta prateada. Quem é aço rápido? Tchan, 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 tchan.
Aço rápido. Quem é aço rápido aqui? O bit ou a pastilha? Quem é aço rápido? Qual ferramenta na minha mão é aço rápido? A pastilha ou bit? Quem que é? Isso, Cleiton, acertou. Então você olha lá. Ah, eu só tenho essa ferramenta para fazer a usinagem. Você olha na tabela, verifica o material que vai usinar e checa, usa o dado da velocidade de corte para o bit. Ah, só tenho essa ferramenta aqui para usar. Essa aqui, então, se essa aqui é aço rápido, isso daqui é de carboneto metálico. Ok? Então, a dourada é de carboneto metálico. E essa é aço rápido. Essa daqui. Ah, eu só tenho essa ferramenta para usinar. Olha, outro valor da velocidade de corte. Olha só, velocidade de corte. Para o aço aqui, para desbaste, aço rápido é 25. Para o carboneto metálico é 200. Eu posso usar um RPM maior. Tá vendo? Mas é esse número direto? Não, eu tenho que aplicar na equação. Agora, eu tô no torno, certo? Torno. O diâmetro correspondente da fórmula, o diâmetro da fórmula é de quem? Nossa Senhora, minha digitação não tá indo. É de quem? Vocês entenderam? Tem que ouvir e ler a coisa que eu tô perguntando. Eu tenho a equação aqui. Isso! E agora eu vou dar uma outra situação. Estamos na fresa, certo? Situação agora é fresa. Situação agora é a fresa. Certo? Eita, é a fresa. Vocês entenderam? Agora é fresa. Eu tenho uma peça cilíndrica fixada na fresa e eu vou usiná-la com uma fresa de topo de 12 milímetros. A peça tem 50 e a fresa tem 12. Qual o diâmetro que eu uso? O diâmetro da fresa. Isso mesmo. Como que eu sei, independente do processo, qual o diâmetro usar na equação, certo? Como que eu faço para saber, para não ter dúvida? É sempre o elemento que gira, certo? O diâmetro é sempre o elemento que gira, certo? Então, na fresa, qual é o elemento que gira? A fresa. Por isso que é o diâmetro da fresa. No torno, qual é o elemento que gira? A peça. Por isso que é a peça na equação, certo? Velocidade de corte. Carolina, entendeu? E vocês têm que memorizar qual o diâmetro. Agora, eu tenho uma peça com 2 diâmetros no torno. Ok? Ó, eu tenho uma peça com 2 diâmetros. Qual diâmetro eu uso? Você vai calcular uma velocidade de corte por um diâmetro maior e outra velocidade de corte por diâmetro menor. É complicado você usar uma velocidade única para o mesmo, assumindo o mesmo diâmetro. Então, quanto varia muito o diâmetro de uma peça,
você calcula para os dois processos, para os dois diâmetros, um grandão e para o pequenininho. Chique? Ai, já falei que vocês são demais hoje. Hã? Eu acabei por aqui. Ai, que lindo!